Bem-vindos todos a este ciclo que hoje se inicia, o ciclo Cidadãos e Cidadania, organizado pelas Bibliotecas Municipais de Lisboa, concretamente pela Biblioteca de Alcântara, com o apoio da Junta de Freguesia de Alcântara. Com este ciclo que hoje se inicia, queremos trazer ao debate público temas, problemas da vida política nacional e internacional que a todos dizem respeito, na certeza de que conhecer e estar informado é a condição básica e essencial de uma cidadania ativa, esclarecida e potencialmente transformadora. Antes de dar início ao ciclo propriamente dito, cabe-me fazer alguns agradecimentos. Agradecer em primeiro lugar ao Dr. Carlos Ventura, coordenador deste ciclo. Agradecer também a toda a equipa da Biblioteca de Alcântara pelo seu empenho, pelo seu profissionalismo, em especial aos colegas Fernando Moreira, também organizador deste ciclo, às colegas Margarida Videira e Tatiana Gomes, as nossas anfitriãs de hoje. Agradecer também, e um agradecimento muito especial, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Dr. David Amado, que mais uma vez se juntou à biblioteca, disponibilizando a plataforma em que se realiza este ciclo e consolidando uma relação de parceria, e a quem passaria a palavra para depois prosseguir com a apresentação do Dr. Carlos Ventura. E passava a palavra ao Dr. David Amado. Obrigada. O som. Sim, olá, já está. Boa tarde a todos. Cumprimentar-vos a todos. Cumprimentar a Ana e na pessoa da Ana, toda a equipa da nossa Biblioteca Mágica de Alcântara, porque mesmo em tempos de pandemia se consegue reinventar, se consegue reajustar e consegue criar este ciclo de conferências que inicialmente provavelmente estava previsto presencialmente na nossa Biblioteca Mágica, como lhe costumo chamar, de Alcântara, mas não havendo essa possibilidade, e obviamente estamos todos com estas limitações do distanciamento físico, temos estas ferramentas como o Zoom, como outras plataformas da conversação, em que podemos estar próximos e podemos conversar e podemos continuar com este exercício de cidadania, que para nós é este tipo de conferências, este tipo de tertúlias. Quero dar aqui uma palavra muito especial ao Dr. Carlos Ventura, que trabalha connosco já há alguns anos em várias áreas, e como parte da comunidade que é, como membro da comunidade que é, não foi com surpresa que vimos que esta parceria surgisse entre o Carlos Ventura e a nossa Biblioteca Mágica de Alcântara, que hoje se inicia com este ciclo de conferências. Da nossa parte, dizer-vos que faz todo sentido sermos parceiros, faz todo sentido a informação e o debate e a comunicação entre todos, e não pode haver pandemia, não pode haver confinamento que impeça essa comunicação, que impeça essa troca de ideias, esse debate, porque a cidadania, o exercício dessa mesma cidadania é fundamental para consolidar aquilo que são as bases do nosso sistema democrático e que são as bases da nossa comunidade também. Portanto, espero que seja um bom debate. Quero cumprimentar o professor Dr. António Costa Pina. Acho que isto hoje, começamos talvez com o melhor tema para um debate deste género, para um ciclo de debates deste género. Se a Europa é a união, se a Europa é a união entre todos os povos solidários, é neste momento que se vai ver como é que essa união vai acontecer, que já havia todas as questões anteriormente à pandemia, que havia, não é? Todas as questões com ligações, mesmo com a saída da União Europeia, da Grã-Bretanha, todas as relações com o Médio Oriente, a relação com alguns países que fazem parte da União Europeia, como a Hungria, a relação com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos na altura do Trump e agora com esta nova administração, agora ainda mais com a pandemia, ainda mais com esta questão sanitária que vivemos e com esta emergência que é necessária uma grande resposta conjunta e solidária de todos os países, e depois também da questão sanitária ser resolvida com toda a questão económica e social que vamos atravessar, não só
não só nós aqui em Portugal, mas obviamente com um país com mais facilidades, vamos sentir mais essas dificuldades económicas e sociais. Qual é que é a resposta que a União Europeia vai ter e qual é que é a resposta que todos nós em conjunto teremos? Portanto, acho que é um excelente tema para iniciar essas conferências. Da nossa parte, só podemos vos dizer que estamos cá para participar como membros ativos da comunidade neste trabalho que é feito de forma tão bela pela nossa Biblioteca Mágica de Alcântara, em colaboração com o Dr. Carlos Ventura. Portanto, um bom debate e que corra tudo bem. E da nossa parte, estamos sempre aqui para aquilo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigada, David. Alcântara ganha e a cidade de Lisboa, sem dúvida também, porque estamos abertos ao mundo, não é só a comunidade de Alcântara que nos segue, será toda a cidade e eventualmente pessoas até oriundas de outros sítios. E antes mesmo de apresentar o Dr. Carlos Ventura, um agradecimento especialíssimo, evidentemente, ao professor Dr. António Costa Pinto, que generosamente aceitou este convite e que é a razão de estarmos reunidos aqui hoje. E passava então a apresentar um moderador deste debate, o Dr. Carlos Ventura, que tem sido um colaborador assíduo da Câmara Municipal de Lisboa e também da Junta de Freguesia de Alcântara, organizador, moderador de debates, muitas vezes também palestrante. O Carlos Ventura é formado em História, pós-graduado em Património Cultural e Material, foi também docente universitário e é o coordenador do ciclo Cidadãos e Cidadania, a quem passo agora a palavra. Muito obrigada, Carlos, e desejo a todos um excelente debate e estejam connosco também nos próximos ciclos. Obrigada e boa tarde. Obrigado pelas palavras do Dr. David Amado, Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, da Doutora Ana Santos, também a Coordenadora da Biblioteca Municipal de Alcântara. Saudações a todos. A tertúlia Cidadãos e Cidadania começou a ser desenhada há meia dúzia de meses. E para que estejamos aqui hoje, houve um conjunto de pessoas e de condições que tiveram que ser reunidas. Em primeiro lugar, quero sublinhar e saudar, além da presença do Dr. David Amado, a sua pronta resposta assim que o contatei e lhe dei conta do impasse em que esta tertúlia estava para ser ativada, mas também de outras atividades da biblioteca por não dispor do acesso a este meio que nos permite estar aqui todos juntos hoje, Zoom, e de facto ele imediatamente disse isso vai resolver-se, diz-me como é que isso é possível e de facto houve uma disponibilidade imediata. Também é preciso saudar desde o primeiro momento a receptividade da doutora Ana Santos. Desde o primeiro momento em que reuni com ela e com o Fernando Santos e com o Fernando Moreira, ela acolheu o projeto e começámos a trabalhar. Mas nem só tu, David, fizeste avançar esta questão, nem a Ana sozinha. Houve equipas, nomeadamente a equipa que a Ana já nomeou do seu staff, da sua equipa na biblioteca, que foram incansáveis e continuam a ser incansáveis. E é muito bonito algo ser posto no papel e meses depois estar a ser uma realidade com pessoas
e com esta interação toda. Quando, e foi o Fernando Moreira que me desafiou a fazer qualquer coisa na biblioteca, e eu refleti e acabei por desenhar este conceito, porque os cidadãos e a cidadania são cada vez mais necessários perante a defesa, a promoção, a posta em prática do Estado de Direito, de uma sociedade que custou tanto a ser implantada em Portugal, e sem os cidadãos ativos num empenho diário, a cidadania não existe. E é por isso que eu, neste momento, quero dedicar esta sessão em que todos estamos hoje a um querido amigo que faleceu hoje, há umas horas. José Paulo da Silva Graça foi resistente à ditadura, foi exilado, foi preso político, foi um cidadão e um ser humano de grande qualidade. E, portanto, 3 semanas e um dia depois de ter falecido outro grande amigo, companheiro, aliás, de Silva Graça numa série de lutas clandestinas, o Amândio Silva faleceu há 3 semanas e um dia, e hoje faleceu o Silva Graça. Quero dedicar a ele, aos dois, a sessão de hoje, até porque, se estivessem vivos e bem, eles muito provavelmente estariam connosco hoje aqui. Quero, evidentemente, agradecer ao professor Dr. António Costa Pinto. Também ele, desde que lhe telefonei, disse imediatamente que sim, e esta disponibilidade é tocante e é uma honra para nós. Portanto, António, é um grande gosto, além de honra, é um grande gosto que sejas tu a inaugurar esta nossa tertúlia. Vou agora fazer uns pequenos, algumas dicas práticas relativamente ao funcionamento desta sessão. Após o professor António Costa Pinto falar, leremos as questões que, entretanto, nos tenham sido postas no bate-papo. Vocês, portanto, os participantes em baixo têm uma barra e mais ou menos a meio está bate-papo e, portanto, clicando aí, podem escrever, aparece uma barra, uma coluna à direita e podem ir escrever questões que depois serão lidas para o nosso convidado responder. Após essas questões escritas terem sido respondidas, abrir-se-á, caso tenhamos tempo, abrir-se-á um espaço para questões, para eventuais questões orais. Por fim, esta tertúlia ficará disponível para visionamento já esta semana no canal de YouTube das BLX. Nós próprios canalizaremos para os que estão neste momento connosco, os que se inscreveram, canalizaremos o respectivo link de acesso, o qual poderão, caso acharem bem, remeter para outros contactos. E vamos então ouvir o nosso convidado de hoje, o professor Dr. António Costa Pinto. Tens a palavra, então. Então, muito obrigado por esta apresentação, muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu gostava de, em primeiro lugar, dizer que foi com muito prazer que eu aceitei o convite do Carlos para esta sessão.
e gostava evidentemente de agradecer a todos os organizadores, não apenas a ele, mas a todos os organizadores. Em segundo lugar, dizer que, como professor universitário, comentador, analista, ligado fundamentalmente a temas políticos, eu, nesta breve introdução ao tema da presidência portuguesa da União Europeia, o meu objetivo é, no fundo, fazer ou realizar um conjunto de reflexões sobre o estado atual da União Europeia e também da relação entre Portugal e a União Europeia. Porquê? Em primeiro lugar, como é sabido, as presidências da União Europeia, com a evolução das instituições da União Europeia, foram perdendo, digamos, um lugar relativamente cimeiro, porque as organizações, por uma razão feliz, porque as instituições europeias foram se desenvolvendo e, no fundo, as presidências da União Europeia são, num certo sentido, aquilo a que nós poderíamos chamar uma espécie de maestros convidados, não é verdade? Mas a orquestra e as instituições e os segmentos da orquestra têm um papel determinante e, por outro lado, também a margem de manobra da presidência da União Europeia não é muito significativa, significa, neste caso, apenas que um país, ou seja, Portugal, tenta gerir durante 6 meses, não é verdade, a agenda da União Europeia. Como é natural, Portugal abriu em janeiro esta presidência apontando, num certo sentido, estamos a falar de uma série de chavões, mas esses chavões representam essas prioridades, não é verdade? Neste caso são 4, mas que não são uma invenção da presidência portuguesa da União Europeia, mas apenas a continuidade da agenda, digamos assim, da União Europeia, a resiliência, neste caso perante a crise pandémica, o social, o verde e o digital. Sobretudo o verde representa já uma prioridade da União Europeia e o digital é conjunturalmente, no sentido da presidência portuguesa, mas estruturalmente no sentido dos objetivos da União Europeia, aproveitando inclusivamente a pandemia para ir realizando a integração digital no espaço da União Europeia. Estes 4 chavões apontam, e é por isso que eu não os vou desenvolver muito, apontam fundamentalmente para prioridades que já são, de há uns anos a esta parte, as prioridades da própria União Europeia, independentemente da presidência portuguesa. Mas a presidência portuguesa, ou seja, os próximos 6 meses, a presidência portuguesa ganhou conjunturalmente com a resolução de alguns problemas muito difíceis que a União Europeia atravessa, o primeiro dos quais era, evidentemente, a negociação do Brexit. Eu calculo que o primeiro-ministro português tenha dormido bem, não é verdade, naquela noite em que finalmente, e quando eu digo finalmente, porque o finalmente é o princípio de um conjunto de negociações extremamente duras e incertas, mas em que finalmente o acordo foi estabelecido, sob pena de se instaurar, evidentemente, um hard Brexit com enormes complicações na relação entre as economias nacionais e a Grã-Bretanha, e a economia europeia e a Grã-Bretanha, para além da resolução dramática de problemas que ainda estão em curso, como a Irlanda do Norte e a questão das fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, e muitos outros problemas. Portanto, o primeiro, relativamente afastado, o problema negocial que a presidência portuguesa evitou foi o problema do Brexit, mas evidentemente os próximos meses vão introduzir muitas negociações setoriais, muitas tensões setoriais com a Grã-Bretanha no que toca ao problema do Brexit. Eu gostava de começar por aqui, porque independentemente da espuma
dos dias, ou seja, o tema Brexit, o tema dos pescadores, o tema de qual é a cota de pesca que os pescadores europeus podem ter e durante quanto tempo nas águas da Grã-Bretanha, etc, etc. Salientar um ponto extremamente importante. O início da presidência portuguesa marca efetivamente a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. E a saída da Grã-Bretanha da União Europeia é um problema maior. É um problema maior e eu aqui gostava de sublinhar, e é aquilo a que nós podemos chamar, e isso é o meu tema, é o tema no fundo do estudo da política contemporânea, o tema das consequências incertas de decisões políticas de democracias. Ou seja, nós muitas vezes temos tendência a pensar, e a construção da União Europeia, a teoria, aliás, talvez das poucas grandes teorias que nós temos sobre a União Europeia, são no fundo aquelas que relacionam necessidades económicas com construções políticas. Ou seja, quando os pais fundadores da União Europeia apontam para, enfim, hoje em dia já não é tanto tempo, 20 anos ainda era muito tempo, a Europa do pós-guerra, a construção, no fundo, de uma nova Europa pós-Segunda Guerra Mundial, Jean Monnet, enfim, todas estas dimensões mais ou menos ideológicas, mais ou menos morais, mais ou menos políticas, que são importantes, sem sombra de dúvida, na construção da União Europeia, mas foi a prioridade ao económico, foi até, eu diria mais, a globalização, a progressiva integração económica da Europa, o motor fundamental da União Europeia. E sob esse ponto de vista, sejamos claros, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia veio dar ao político, veio dar à autonomia do político, em democracia, claro, um papel central. Ou seja, como é que muitas vezes decisões, neste caso, o desenvolvimento do euroceticismo em Inglaterra, que sempre foi, aliás, bastante forte, como é que a decisão de um primeiro-ministro realizar um referendo sobre a saída da União Europeia, eu gosto de dar este exemplo até aos meus alunos, estando perfeitamente convencido, aliás, que o ia ganhar, é um acontecimento maior para um país, neste caso a Grã-Bretanha, para o reordenamento estratégico daquilo que é, convém não esquecer, uma das grandes potências da Europa, na esfera europeia, daquilo que é, enfim, com a França, potência militar europeia, uma potência económica muito importante para a União Europeia e, progressivamente, a União Europeia, independentemente de ameaças de novos referendos, crises políticas sucessivas em Inglaterra, sai efetivamente da União Europeia. Portanto, o Brexit, independentemente das suas consequências económicas, vem-nos salientar um ponto fundamental. E esse ponto é o ponto da autonomia do político, da autonomia das decisões democráticas internas. Podemos achar que elas foram mal tomadas, que elas foram um erro de decisão das elites políticas nacionais. Podemos até dizer, e é muito interessante, e o Brexit diz-nos um ponto muito importante numa conjuntura em que a vaga populista domina uma parte dos países e das políticas nacionais da União Europeia, e os partidos populistas, na maior parte dos casos eurocéticos, têm um papel cada vez mais importante em muitas democracias da União Europeia. Aqui, evidentemente, tocaram uma potência central da União Europeia, poderia ser o caso da Áustria,
por exemplo, onde uma direita radical populista tem também uma direção eurocética em termos políticos. Poderia ser até o caso, tendo em vista a estratégia soberanista que muitas vezes os herdeiros da Frente Nacional, da senhora Le Pen, ex-Frente Nacional, evidentemente, o partido mudou de nome, poderia ser aí no coração, digamos assim, de outro país central para a União Europeia, mas desencadeou-se em Inglaterra. E, portanto, independentemente da, digamos, da sorte, entre aspas, do primeiro-ministro português enquanto presidente da União Europeia ter que lidar já apenas com dimensões setoriais que concretizam o Brexit sobre vários temas, fundamentalmente de política económica e social, em alguns casos de política migratória e de cidadania, independentemente disso passar a ser hoje um problema secundário, visto que o Brexit no fundamental está afirmado, mas não está ainda excluído a Grã-Bretanha participar num espaço económico europeu bem mais alargado do que a coroa, digamos assim, da própria União Europeia. Isso é algo que eu creio que só o futuro nos dirá, independentemente, portanto, dessa dimensão. Eu creio que o Brexit nos vai justamente salientar esse ponto, ou seja, a autonomia do político, a autonomia inclusivamente das percepções nas comunidades políticas nacionais, que podem de facto pôr em causa, neste caso, a presença de um grande país e de uma potência económica importante no quadro europeu, como é o caso do Brexit. É claro, muitos poderão dizer, e é verdade, que existe uma continuidade significativa de uma hesitação praticamente desde a adesão à União Europeia da Grã-Bretanha, que está presente. E isso sempre esteve presente. Muitos, aliás, há 20, 30 anos, diziam que talvez fosse melhor a Grã-Bretanha estar fora da União Europeia, porque ao estar dentro sabota os processos de evolução institucional da União Europeia. Bem, isso finalmente concretizou-se, ou seja, os períodos de hesitação terminaram para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Conjunturalmente, a presidência portuguesa tem dois desafios que a transcendem largamente. Eu vou apenas sublinhar um, como consequência da crise pandémica, que não é o problema da pandemia propriamente dita, mas é justamente a capacidade de resiliência da União Europeia nesta conjuntura de crise. A segunda teoria, que nós, aliás, passamos a vida a ensinar aos nossos estudantes de estudos europeus, e que é uma teoria muito interessante, e talvez das poucas que foi construída a propósito dos inícios da União Europeia, prende-se, eu peço desculpa para aqueles que a conhecem, eu vou ser muito rápido, ou que por qualquer razão estão ligados a cursos de estudos europeus, mas que basicamente remete para a seguinte hipótese, e isto vem desde os anos 60, portanto nós estamos a falar da União Europeia atual, estamos a falar da antiga Comunidade Económica Europeia. Organizações como a União Europeia, que não são nem uma federação de Estados, nem uma organização internacional, que estão entre uma organização política transnacional e que são de facto uma organização política híbrida, porque sejamos claros, a União Europeia é uma organização política híbrida que desafia tudo o que nós sabemos sobre as comunidades políticas e a evolução dos sistemas políticos nacionais. Existem origens,
Existem, digamos, passos históricos passados que muitos conhecerão. Nós já sabemos os Estados alemães e a Constituição, progressivamente, de uma união aduaneira e depois de uma união fiscal, no caso da Alemanha. Claro, ok. Sabemos também a evolução do sistema federal norte-americano, por aí adiante. Mas a verdade é que a União Europeia é das poucas construções em democracia que efetivamente organiza Estados nacionais homogéneos e diferenciados, que para além de uma vaga identidade europeia, e essa vaga identidade europeia é algo que é muitas vezes teorizado, mas a verdade é que essa identidade europeia passou historicamente, e a história de há 60 anos é nula para um chinês, não é verdade? Como nós sabemos, para qualquer cidadão chinês falar da relação entre a Segunda Guerra Mundial e o ano 2021 não faz sentido historicamente, quer dizer, não é história, para um chinês é conjuntura. E, portanto, eu posso até afirmar que é conjuntura, de facto. A União Europeia é muito conjuntural do seu ponto de vista histórico e, portanto, é de facto uma organização política muito, muito sui generis. Tudo isto para salientar um ponto, e esse ponto é o seguinte. Esta teoria que nós continuamos a desenvolver e que talvez das poucas que tem alguma verificação prática, diz que as instituições da União Europeia que tendem para um modelo mais federal, que tendem para um modelo mais de construção de instituições políticas estáveis, são, na maior parte dos casos, o produto incerto de decisões políticas muitas vezes conjunturais. Ou seja, para dar um exemplo clássico, há 40 anos, 50, 60, que se discute a hipótese de uma União Europeia de Defesa. Essa União Europeia de Defesa foi neutralizada pelo Parlamento francês há dezenas de anos. Mas, e daí é que eu avanço para esta tese neofuncionalista sobre a União Europeia, mas muitas vezes é uma conjuntura de crise que provoca uma resposta e essa resposta tem consequências incertas. Por que é que eu saliento essa dimensão? A construção do euro, por exemplo, a construção do euro não foi uma construção racional com base no modelo federal, mas foi uma construção de elites que perante o desafio da globalização, perante o desafio de uma Europa relativamente anã, do seu ponto de vista económico, pretendia responder a uma necessidade neofuncionalista. Ou seja, se eu dou passos fundamentais para desenvolver um mercado interno, eu tenho que ter uma moeda. Quer dizer, não há, eu tenho que fechar de qualquer maneira digamos assim, este espaço. Eu não consigo ter um mercado interno unificado sem uma moeda. Não é preciso ser economista para perceber isto, até porque pode não acontecer. E o euro, como é sabido, teve, enfim, já sofreu bastantes crises. Mas em grande parte, o euro foi um instrumento que provocou níveis de unificação muito para além das consequências da vontade da elite política e temos que reconhecer muito para além da percepção das sociedades. Porquê é que eu vou desenvolver e vou ser muito rápido? Porque a presidência portuguesa da União Europeia está em presença, ainda que de uma forma conjuntural, no âmbito da resposta à pandemia e, portanto, daqui até ao verão isso vai ser central. No âmbito das respostas de exceção à crise pandémica, foram tomadas algumas decisões
que podem ter consequências imprevisíveis e que podem ser, mais uma vez, as consequências, digamos assim, incertas e imprevistas, neste caso de uma crise pandémica, que é o facto, enfim, de quase todos conhecido, não é verdade? De todos conhecido, de os Estados Nacionais terem dado autorização à Comissão Europeia, pela primeira vez na história, de, ainda que de uma forma conjuntural, excepcional, terem admitido que a instituição europeia pode ir aos mercados com base em dívida para distribuir, agora não vale a pena estar a desenvolver o tema, os economistas têm isso tudo de cor, mas o que interessa é para distribuir, para se financiar, neste caso no âmbito da resposta económica, de apoio às economias como consequência da pandemia. Reparem que há muitos anos que estes temas se discutem no quadro da União Europeia e, no entanto, esta conjuntura provocou exatamente isso. O que eu quero salientar é que quase todas as respostas imprevistas a conjunturas de crise ou quaisquer outras no âmbito da União Europeia têm conduzido, e eu não creio que nós consigamos ter outro instrumento analítico, têm apontado para uma maior união. Ou seja, aparentemente, a União Europeia é uma instituição política transnacional que não é consentânea com movimentos de desafecção. Ou seja, os movimentos de desafecção conduzem à entropia e, na maior parte dos casos, à saída. Ou seja, a Inglaterra, por exemplo, ou o Reino Unido não estava no euro. Portanto, a sua saída, sob vários pontos de vista, até foi, evidentemente, mais fácil. Mas no quadro da União Europeia, quase toda a dinâmica é uma dinâmica que conduz a uma maior unidade. E essa maior unidade não aponta apenas para, se virmos historicamente, para a constituição de um para-Estado nacional, mas em grande parte, por mais voltas que nós demos, nós não conseguimos construir instituições políticas transnacionais democráticas sem uma democratização justamente dessas instituições. Ou seja, criámos o Parlamento Europeu, primeiro indireto, depois por sufrágio direto da cidadania. Criámos modelos ainda muitíssimo ligeiros, não é verdade, de funções parlamentares equivalentes a uma democracia nacional do Parlamento Europeu perante a Comissão essa que é um protótipo de um executivo europeu, mas cuja autonomia nós sabemos é muito escassa, porque na maior parte dos casos é uma instância, digamos assim, que cumpre as funções que lhe são delegadas pelo Conselho Europeu dos Estados. Há muito tempo que se discute justamente a constituição de um modelo político equivalente ao Senado, a uma segunda Câmara, que seja a Câmara de Representação dos Estados na União Europeia, coisa que vários projetos de reforma já pensaram e nunca aconteceu. Mas a verdade era esta a minha mensagem, independentemente da criatividade política, independentemente da criatividade institucional, as presidências da União Europeia de que Portugal está conjunturalmente responsável, como chefiando uma troika, não é verdade, que tem a presidência anterior, a presidência futura e, evidentemente, o secretário-geral, entre aspas, desta troika, que neste caso é Portugal. Independentemente de toda esta engenharia política, institucional, independentemente do princípio da unanimidade, o que é que nós verificamos nesta conjuntura?
Nesta conjuntura nós verificamos que, aparentemente, revalidando teorias, não interessa, que nós temos este chavão do neofuncionalismo, teorias neofuncionalistas, que o que é que demos? Pela primeira vez, independentemente do seu fracasso ou não, vamos ver. Quer dizer, algo de inédito, que é a Comissão Europeia atribuir-se a ela própria, com legitimidade, evidentemente, a distribuição das vacinas pelos Estados-membros, tendo em vista que a saúde é uma esfera dos Estados nacionais, a gestão da saúde não é uma esfera da União Europeia, é algo que simbolicamente aponta, evidentemente, para um modelo mais federal, entre aspas, assim como a mínima e modesta, entre aspas, tema perigoso da mutualização parcial da dívida e da União Europeia poder ir pela primeira vez, que não é a primeira, mas não interessa, aos mercados numa conjuntura excepcional, endividar-se, etc. Tudo isto aponta para, ora, e era o ponto que eu gostava de salientar, e vou fechar um pouco aí, tudo isto aponta para a impossibilidade de pensar, e nós temos que, digamos, dar alguma desculpa. Nós temos que, digamos, oferecer uma margem de dúvida aos nossos dirigentes políticos legitimados, democráticos, porque na maior parte dos casos nós estamos a falar de instituições políticas democráticas, não é? Neste momento, com exceção da Hungria, que não é já formalmente um regime político democrático, é aquilo que nós chamamos de um regime político híbrido, mas independentemente desse caso, a União Europeia é um clube de democracias. O que nós observamos é que não conseguimos pensar institucionalmente uma União Europeia democrática sem os mecanismos clássicos que nós conhecemos até hoje para organizações transnacionais de tipo político, e este aponta para o modelo ou confederal ou federal. Não saímos daqui, e a União Europeia anda basicamente nestes dois elementos. Muita teoria para assinalar três coisas, saindo da dimensão interna, do mercado interno da União Europeia, da resposta interna da União Europeia. Para voltar rapidamente à presidência portuguesa. E o que é que a presidência portuguesa da União Europeia, como é óbvio, foi salientado, tem outras duas vantagens. E outras duas vantagens que, num certo sentido, lhe caíram em cima. Em primeiro lugar, Portugal pode, enquanto presidente da União Europeia nos próximos 6 meses, ter um papel que não é central, mas é conjunturalmente importante, evidentemente, do regresso, entre aspas, dos Estados Unidos com a presidência Biden às relações de defesa no âmbito da NATO e também estratégicas no âmbito das tensões com a Rússia e, mais gerais, com a China, de aliança privilegiada com a União Europeia. E muito provavelmente, sob o ponto de vista pelo menos discursivo, isso vai ser evidentemente o caso. E é uma consequência imprevista, porque Donald Trump poderia ter efetivamente ganho as eleições. Aliás, convém salientar que, como todos salientaram, que independentemente da vitória de Biden, não podemos dizer que, não podemos dizer que a performance eleitoral de Donald Trump tenha sido sumenos no âmbito dos Estados Unidos. Mas Biden ganhou e, portanto, evidentemente que a presidência portuguesa poderá, fazer, entre aspas, algum fogo de artifício sob esse ponto de vista. Assim como algumas cimeiras que estão previstas com a África e com a Índia também. Mas eu diria que qualquer outro país, sem ofensa para a presidência portuguesa, qualquer outro país que exercesse a presidência da União Europeia,
apontaria na mesma direção, porque as cimeiras como a cimeira com a Índia não são, digamos, não são iniciativas exclusivas de uma presidência, trata-se apenas de, obviamente, no âmbito de relações entre a União Europeia e a Índia, acelerar, colocar na agenda, dar prioridade a este tipo de relações. O mesmo se passa com o modelo típico com a África. Eu queria terminar, não sei se já estou a falar há algum tempo já, justamente com estas duas dimensões. O maior desafio da presidência portuguesa continua a ser, conjunturalmente, aquelas que remetem para a União Europeia em termos de mercado interno, em termos de para-sistema político europeu. E este remete para a gestão das vacinas. A presidência portuguesa vai estar muito associada, para o melhor ou para o pior, muito embora não lhe vá competir esse tema, a gestão das vacinas e, sobretudo, os planos de apoio económico e a aprovação pelos parlamentos nacionais, etapa absolutamente decisiva das medidas de resposta conjuntural à pandemia e que podem, de facto, ter um papel central na evolução institucional da União Europeia. Porquê? Porque, e termino aqui, porque reconheçamos a nova clivagem no quadro da União Europeia, a nova clivagem que se estabeleceu no quadro da União Europeia, é, sem dúvida nenhuma, a clivagem que aponta para frugais versus os outros. E os outros são a Alemanha, enquanto potência regional da União Europeia, como é evidente, e, em grande parte, os países do Sul. A estratégia, não apenas portuguesa, mas a estratégia, neste caso, de Portugal, e mesmo do Primeiro-Ministro, de tentar alguma concertação sul-sul no âmbito da União Europeia, são estratégias interessantes, mas que não têm, nem de perto nem de longe, o nível de unidade que tem neste momento, do seu ponto de vista regional no quadro da União Europeia, a unidade dos frugais. E, portanto, eu creio que por aí, como é evidente, países como Portugal e países como outros pequenos países do sul da União Europeia não vão lá. Ou seja, não vale a pena iludir de que a curto prazo, eu diria até a médio prazo, o eixo franco-alemão e a Alemanha, enquanto potência regional da União Europeia, vai ser e vai continuar a ser o elemento decisivo para qualquer que seja a evolução da União Europeia. E por último, vou terminar muito rapidamente, e por último, há pelo menos um problema que Portugal não tem na sua presidência conjuntural da União Europeia. E esse problema é a presença de um forte euroceticismo, quer na sociedade, quer na política portuguesa. Sob esse ponto de vista, gostava apenas de fazer um pequeníssimo exercício comparativo com a União, com outros países da União Europeia. Portugal, como é sabido, não tem um partido eurocético. Tivemos à esquerda um partido eurocético por definição, que era o Partido Comunista, não é? Que foi moderando a sua posição de euroceticismo clássico para um modelo, digamos, um pouco mais euroceticismo crítico. Tivemos o Bloco de Esquerda, que tem evoluído muito para, digamos, um partido de modelo Europa Social, não propriamente um partido de tipo eurocético, e agora nós temos, evidentemente, um partido de direita radical, populista, ainda muito pequeno do seu ponto de vista eleitoral, mas que, obviamente, também com alguma inteligência, devo dizê-lo, não exprime a carta eurocética pela simples razão que o euroceticismo não é algo mobilizador em termos políticos em Portugal. Não vale a pena agora explicar ou dar elementos porquê ou não. Mas, sob esse ponto de vista, é muito interessante nós verificarmos
o que é que se está a começar a passar em Itália. Ou seja, em Itália nós temos o governo Draghi, mas sobretudo o mais interessante, após anos e anos de estagnação económica e após, evidentemente, o grande crescimento da Liga, enquanto partido de direita radical populista eurocético, Salvini acabou de fazer um pouco uma viragem pragmática menos eurocética enquanto membro da coligação Draghi, mas não apenas por causa disso, em grande parte porque os fundos económicos e os fundos da União Europeia vêm aí. Portanto, eu diria que dentro da clivagem norte-sul, infelizmente, o euroceticismo a sul não será nunca uma ameaça à União Europeia, mas o euroceticismo a norte, sim, é uma ameaça à União Europeia. E virá muito, provavelmente, do norte, eventuais consequências imprevisíveis para as instituições políticas comunitárias, com base em dinâmicas, não diria próximas da inglesa, mas que podem pôr em risco a União Europeia, do que do Sul, e sobretudo países como Portugal. Desculpem, não sei se falei muito, mas era o que eu tinha a dizer sobre o tema. Muito obrigado, António Costa Pinto, pela tua magnífica lição. O teu discurso é sempre muito claro e mais uma vez nos brindaste com isso. Muito obrigado. Temos algumas questões escritas, mas antes... Aqui algumas, já estou a vê-las. Mas antes, deixa-me dar conta de algo que, do meu espanto, quando no dia 5 de janeiro assisti ao concerto inaugural da presidência portuguesa da União Europeia. Portanto, quando tomou posse, quando passou a presidente da União Europeia. E este concerto inaugural abriu com, e eu não acreditava no que estava a ver e a ouvir, o primeiro andamento da Sinfonia à Pátria, de José Viana da Mota. José Viana da Mota, ele escreveu esta sinfonia e a primeira audição pública desta sinfonia, feita por ele, que era até muito mais reconhecido como executante do que como compositor, e a primeira audição foi em 1894, exatamente na ressaca do ultimato britânico que fora em 1890, 4 anos antes. E, portanto, com toda aquela convulsão nacionalista que se insere, aliás, que se inseria no século XIX. Viana da Mota foi aluno de Liszt, portanto, cresceu no ambiente romântico do século XIX, da afirmação, em certa medida, até da invenção da nacionalidade, ou das nacionalidades. Mas, de facto, para um ato importantíssimo da União Europeia vai-se escolher um hino à pátria. Isto, eu não faço ideia, quem teve a brilhante ideia, não faço ideia se foi por ignorância, se foi não faço ideia o que é que foi. Espero que não tenha sido de propósito, não é? Poderia até especular-se, porque então isto passou-se no dias a seguir, menos de uma semana a seguir, à Grã-Bretanha sair, isto ainda seria a picar por causa do que aconteceu com o ultimato. Bom, evidentemente que não foi. Mas isto, de facto, levanta
algo, evidentemente, de que tu também falaste, esta tensão entre as nações ou as pátrias e a União Europeia, que nasce após a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, que foi ainda maior do que o que já tinha sido a hecatombe da Primeira Guerra, com os imperialismos ainda. Será que esta tensão de que tu falaste também, como é que isto é resolúvel? Bom, e vou ler aqui uma outra questão de António Capinha. Como é que vê hoje a atuação dos partidos junto da sociedade civil? E se calhar, penso que há só uma, Eu mas... tenho várias. Sim? Fogais, gostaria de conhecer a opinião exatamente. da China. Bom, se calhar agarras assim num pacotinho e depois logo se vê se há outro. Muito bem, então, o primeiro ponto, eu não sei qual foi a opção da presidência portuguesa para a escolha, digamos assim, da abertura musical, não é verdade, da presidência portuguesa da União Europeia. Mas há um ponto que me parece óbvio, ou seja, a União Europeia atravessa uma fase em que o modelo identitário europeu está em refluxo, ou seja, a mobilização do espírito europeu, do espírito Jean-Monnet, do espírito mesmo aquilo que nós poderíamos chamar os próprios aparelhos culturais da União Europeia, não é verdade? E a União Europeia, apesar de tudo, tem delegações nacionais, tem programas para a União Europeia sobre a história da União Europeia. E nós notamos que a aproximação é bem mais pragmática, em grande parte porque nós ainda não nos apercebemos das consequências do Brexit. Mas o Brexit vai ter consequências, evidentemente, na própria identidade construída europeia, porque, para o melhor ou para o pior, a União Europeia tinha, de facto, a Inglaterra, tinha o Reino Unido, e este é um ponto muito, muito importante. E, portanto, sob o ponto de vista, digamos, inclusivamente até ideológico, a ideia da expansão progressiva, da expansão, digamos, sobretudo após o alargamento a leste, não é verdade, na Europa Central e Oriental, a mola de atração da União Europeia para novos países, sobretudo a leste da União Europeia e a leste-sul, não é? Já nos esquecemos que a Turquia foi candidata à União Europeia durante dezenas e dezenas, durante algumas décadas. Essa etapa está encerrada e eu creio que, inclusivamente, a saída do Reino Unido coloca, sob esse ponto de vista identitário, problemas. Eu diria, para responder aqui já algumas questões, que, nomeadamente a tensão frugal, não frugal. A tensão frugal, não frugal, como todos sabemos, remete exclusivamente para aquilo que são naturalmente transferências económicas norte-sul, típicas da federalização de um sistema político. E esses vão continuar a ser problemas dificilmente transponíveis. Nesta conjuntura de crise, por exemplo, a autorização aconteceu, mas mesmo assim estivemos quase a rompê-la. Mas aqui, mais uma vez, e também não vale a pena iludir a questão, o instrumento negocial mais importante chama-se Alemanha. Chama-se Alemanha. E vai-se voltar a chamar Alemanha. Ou seja, até que ponto a Alemanha, enquanto economia dominante da União Europeia,
vai continuar não só a pressionar, como, num certo sentido, a ter um cálculo custo-benefício nessa perspectiva. E também aí, nessa perspectiva, a saída da Grã-Bretanha coloca, evidentemente, a União Europeia na perspectiva de ter uma potência única, uma potência regional única. Porque, muito embora a França seja uma potência militar, não vale a pena pensar que a França tem o poderio económico, neste momento ainda, da Alemanha. E, portanto, há dimensões aqui para as quais nós não temos resposta, porque vamos depender muito da própria configuração da democracia alemã, do sistema partidário alemão, do crescimento ou não do euroceticismo, e ligando a uma pergunta que me foi aqui colocada, acha que temos uma União Europeia elitista? Vai depender muito justamente de continuarmos a ter uma União Europeia que seja produto também das atitudes racionais e pragmáticas da elite e não suscetíveis de temperaturas conjunturais referendárias. Porque conjunturas de referendo são muito propícias, como é evidente, como foi o caso na Grã-Bretanha, por exemplo, são muito propícias a dinâmicas populistas e de ruptura. Ou seja, a União Europeia tem que continuar a ser uma união de democracias representativas. Quanto maior for o mecanismo plebiscitário de um sistema democrático interno, maior é a perspectiva de rupturas significativas na União Europeia. Não estou aqui a dizer que não devemos consultar a sociedade. Claro que sim. Mas a União Europeia só progride se a ideia for fazê-la progredir com democracias representativas e não com democracias, por exemplo, em modelo suíço. Ou seja, que unem o modelo representativo, só para dar um exemplo, a um modelo plebiscitário que faz parte da cultura política suíça. Isso nunca aconteceria, aliás, basta ver no quadro da União Europeia, para o melhor ou para o pior. Eu tenho aqui uma pergunta sobre a questão da China e da Rússia. Sob o ponto de vista de política externa, evidentemente, quer a Rússia, quer a China, são um fermento poderoso para a unificação europeia. Ou seja, quanto é inegável que, sob o ponto de vista da percepção da elite política, sob o ponto de vista da política de defesa, sob o ponto de vista da política energética, evidentemente a dependência em alguns campos da Rússia e o caráter eventualmente mais agressivo da Rússia enquanto potência que pretende no fundamental reconstituir em termos de poder económico e estratégico aquilo que era a antiga União Soviética e que é um objetivo natural da Rússia, não vale a pena estar a iludi-lo, quer perante a grande capacidade de inovação tecnológica da China e o facto da China ser uma potência autoritária com gigantesco poder económico, isso é um poderoso motor para respostas unificadas no quadro da União Europeia, eventualmente com a aliança com os Estados Unidos. Mas o problema da China é um enorme ponto de interrogação. Ou seja, a curto prazo, a presidência Biden não vai, ainda com um ar menos comerciante, agressivo, populista, não é verdade? Assim, uma espécie de. Não interessa agora estar a dizer mal ou não do modelo discursivo de Trump, mas a política norte-americana vai também colocar a Europa, sob o ponto de vista, nomeadamente do digital, numa situação bastante complexa. Eu
penso que neste momento não há mais nenhuma questão escrita. Eu estou aqui a ver algumas. Ok. Ok. Não sei, o Carlos Portanto, consegue vê-las? Foram para todos. Sim, foram para todos, exatamente. Sim. Sim. Pedro Ferraz de Abreu. Oh, onde é que ele está? Não vejo aqui. Está mais profundo. Não sei lá. Portanto, eu leio. Epa. Bravo, um prazer ouvir-te como sempre, porque vocês os dois andaram no Pedro Nunes, não foi? Mas com alguma diferença. Nós conhecemos-nos. Ele andou antes de mim. É um bocadinho mais velho. Portanto, e pergunta o Pedro que dizes da aparente tentativa de Macron de fazer renascer a União Europeia a duas velocidades, ou seja, no fundo, apoiando o sonho Schäuble do diretório alemão com a França a fazer de chaperon para não assustar os países que não gostam da ideia de Make Germany Great Again. Digo sim, ou seja, não tem a ver com a minha opinião, mas com aquilo que já é parcialmente a estratégia política da União Europeia, veja-se Schengen, por exemplo, não é verdade? Aquilo que já é também, sob o ponto de vista económico e monetário, a zona euro e a coroa da zona da União Europeia não euro, e é muito provável que isso se estenda a outras áreas. Mas há aqui um ponto central que não se consegue, digamos, resolver facilmente. E esse ponto é a reforma mínima das instituições comunitárias para acabar, em alguns casos, com o princípio da unanimidade. E muitas vezes o bloqueio à reforma que elimine para certas áreas o princípio da unanimidade é simultaneamente o principal limite também justamente políticas de maior aprofundamento, digamos assim, para certos países de estratégias de federalização perante outros. E neste momento, repare-se, nem se consegue condicionar a Hungria. Convém não esquecer que seja vacinas, seja o apoio económico, tiveram as grandes potências, entre aspas, da União Europeia de andar ali a peregrinar ao Sr. Orbán, que se por acaso não fosse o primeiro-ministro de um país dependente e pequeno, poderia colocar, se fosse um frugal a sério, poderia colocar em causa todo o programa de resiliência da União Europeia. Ok. Temos mais outra pergunta. Gostaria de ouvir sobre a política de nacionalismo europeu da vacina. Isto saltou. Europeu da vacina. Após o apelo do secretário-geral da ONU, não cabe à Europa colocar-se na liderança do apoio aos países menos desenvolvidos para retirar daí dividendos geopolíticos? Interrogação. Isso declaradamente sim. Aliás, há um artigo bastante interessante a propósito, inclusivamente, a propósito da estratégia das vacinas. Lembremos o que acabou de dizer aqui o nosso secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a propósito da distribuição das vacinas, que é como não apenas a China, também a Rússia, mas sobretudo a China, realiza junto de muitos países uma estratégia política e económica, nomeadamente no apoio aos países menos desenvolvidos, que é muito significativo. Nós muitas vezes pensamos, um clássico, não é? Uma espécie de um derivado, uma espécie de um derivado da teoria dos interesses, não é? Da exploração do terceiro mundo, etc, etc. Aquilo que Dante chamava de terceiro mundo,
de que as grandes potências não pensam globalmente e não pensam a longo prazo. E eu gostaria de sublinhar que tudo o que conhecemos sobre a política externa chinesa, nomeadamente em relação à África e nomeadamente em relação a outras áreas, é uma política externa que não visa a exploração económica a curto prazo e, portanto, representa muitas vezes um modelo de cooperação que efetivamente é benéfico para ambos os lados, tanto quanto nós podemos observar. E sob esse ponto de vista não há dúvida nenhuma que a União Europeia deve colocar-se na liderança de apoio justamente a esses países. E tem-o feito. Onde não tem feito é em áreas sobre o qual não pode atuar, e aí são as potências europeias militares a que o podem fazer, é dimensões que remetem mais para gestão de conflitos. Mas mesmo na gestão de conflitos, a União Europeia tem sido progressivamente um ator importante sob esse ponto de vista. Tem até, em alguns casos, enfim, não interessa, substituído os Estados Unidos. Tenho aqui uma pergunta sobre a Holanda. A Holanda... Posso responder? Sim. A Holanda é um caso extremamente interessante. Enfim, nós tivemos aqueles diferendos discursivos com a Holanda a propósito enfim, dos insultos e tal, dos bêbados e disto e daquilo. Mas a Holanda é justamente um país cujo interesse é o da unificação quase integral do mercado único. O interesse da Holanda, enquanto país, enquanto pequeno país muito desenvolvido, é evidentemente o interesse do mercado único europeu, mas evidentemente sem redistribuição. E tem sido essa muitas vezes a estratégia no quadro da União Europeia da Holanda. Como é sabido, a Holanda é um dos grandes beneficiários do mercado único. Não vale a pena estar até a argumentar, enfim, tudo o que é sempre atirado, não é verdade, à Holanda, na imprensa portuguesa, as nossas empresas que têm sede na Holanda, etc. Porque isso faz parte de uma dinâmica de mercado único. Agora, a propósito dessa dimensão, nós também temos que reconhecer que, num certo sentido, se passa na União Europeia aquilo que países federais com grandes dilemas de desenvolvimento norte-sul conheceram. Quer dizer, a Holanda e Portugal é, em parte, ainda por cima, sem unidade nacional. Quem diz a Holanda-Portugal diz, enfim, o Norte-Sul é a Itália, não é verdade? Quem segue a cena política italiana sabe que há mais de 50 anos, desde o pós-guerra, a grande resistência do Norte nos apoios sociais e na eficácia dos apoios sociais no Sul. E nós, como diria o outro, temos que nos aguentar ao bife. Isso faz parte dos dilemas políticos de uma União que nem sequer é federal, sob esse ponto de vista, e que não tem sequer uma unidade nacional, como apesar de tudo ainda tem minimamente Itália, não é? A mesma língua, etc. Tudo aquilo que nós conhecemos sobre a Itália. E isso será sempre um elemento central no quadro da União Europeia de debate, seja Áustria, Portugal, seja Norte-Sul, seja Fado e não sei quantas coisas, seja clientelismo e corrupção, seja catolicismo versus ética protestante, isso faz parte da cultura europeia. Muito bem.
José Meneia pergunta: o poder económico da Alemanha é unificador? E também, ao ponto de refriar as políticas fiscais egoístas dos frugais? Eu não sou especialista de política externa, no entanto, um homem hoje, enfim, que se doutorou tarde, deixa-me dizer, ele chama-se Félix Ribeiro. Félix Ribeiro foi um economista que durante muitos anos trabalhou na presidência, enfim, no gabinete de estudos da presidência do Conselho de Ministros, é um estudioso de política internacional, política económica internacional. E há 20 anos que diz duas coisas. Em primeiro lugar, que nós tivemos azar em termos como potência dominante da Europa uma potência tecnologicamente intermédia. E ele classificava a Alemanha como uma potência tecnologicamente intermédia, na medida em que a Alemanha não é a potência digital, esses são os Estados Unidos, não é verdade? Não é a potência das novas tecnologias. E é uma potência de tecnologias intermédias, não é um grande exportador de aquilo que antes chamava máquinas e ferramentas, não é verdade? Isto não é bem assim, mas, inegavelmente, a Alemanha é o motor da economia da União Europeia, mas mais uma vez, o ponto mais importante é que a Alemanha é também a maior potência interna do mercado único. E, portanto, o interesse da Alemanha no mercado único é também um motor que fará com que, independentemente da ideologia, a Alemanha esteja interessada numa União Europeia relativamente forte. O grande desafio da Alemanha, como é evidente, todos sabem, não vale a pena estar a dizer, o grande desafio da Alemanha é que, mais cedo ou mais tarde, com Trump a bater à porta de uma forma bruta, ou Biden a bater à porta de uma forma mais moderada, é dizer à Alemanha, atenção, o setor militar vai ter que começar, nós não vamos pagar a defesa da União Europeia eternamente e, portanto, se a França já tem o que tem, se a Inglaterra, ou seja, se o Reino Unido já despende o que despende, talvez seja a altura da Alemanha, e isso é o grande desafio, evidentemente, da Alemanha, se começar também a militarizar em termos tecnológicos, ou seja, a gastar mais em defesa. E o que acabas de dizer entronca numa outra questão. A defesa de Glória Ramalho, a defesa no contexto da União Europeia, como vê a situação atual e a possível evolução? Isso aí, nós temos que ser modestos, é com base no que eu leio e não com base no que eu sei. O modelo é claro, é muito difícil. Existiu uma tensão bastante forte, historicamente, no quadro da União Europeia, entre o sonho de uma União Europeia de Defesa, independentemente da sigla que está associada, que existe, não é verdade? Com base no eixo franco-alemão, e sobretudo na França, de uma Europa autónoma sob o ponto de vista militar, e o quadro da NATO, com uma série de países fundamentalmente a defender que a defesa da União Europeia deve ser delegada, num certo sentido, no quadro da NATO. A curto prazo, os desafios vão ser tão significativos que o quadro da NATO será o quadro mais provável de fortalecimento da defesa europeia, até por um ponto central. O Reino Unido, que era, aliás, atlantista, saiu da União Europeia e convém não esquecer é com a França as únicas duas potências militares no quadro da União Europeia. O resto são peanuts, que não têm qualquer capacidade para não ser para missões de paz. E, portanto,
O quadro da NATO, para o melhor ou para o pior, a curto prazo, será muito provavelmente o quadro de desenvolvimento da estrutura de defesa associada à União Europeia. E voltamos à Holanda, pela voz de Maria Inês Marques de Sousa, que pergunta: a Holanda é um dos países europeus que se opõem à emissão de dívida pela Comissão Europeia porque os países do Sul não estão em condições de investir na economia? Isso é uma boa questão ao qual um economista poderá responder, mas o princípio fundamental sob o ponto de vista estratégico, e não é apenas a Holanda, são basicamente todos os fogais, é a inexistência de transferências económicas, para além dos programas europeus clássicos, não é verdade, para a União Europeia. Ou seja, sob esse ponto de vista, no fundo, a posição da Holanda é relativamente simples. Mercado unificado liberal sem federalismo fiscal ou redistribuição no quadro da União Europeia. Sob esse ponto de vista, cada país que trata de si. Mas, evidentemente, isso representa, sem dúvida nenhuma, um modelo de receio pela federalização económica da União Europeia. Ok. Ana Castro Corrales escreve: os referendos são principalmente separatistas. Claro. E o que cabe aos cidadãos, além de votar para que seja representado nas diversas assembleias? Bem, a cidadania já está representada de múltiplas formas nas instituições da União Europeia. E ao contrário do que nós podemos pensar, não se trata apenas do Parlamento Europeu, evidentemente, via partidos políticos, dos parlamentos nacionais, etc. Também está representada por uma série de associações e estruturas associativas da sociedade civil. Em alguns casos até, convém salientar, há estudos muito interessantes desse ponto de vista, muitas instituições da sociedade civil em Portugal foram consequência da adesão à União Europeia, que muitas vezes, estimulou o seu aparecimento. Há dezenas de organizações ambientalistas que hoje nós achamos uma banalidade, mas que, se formos estudar a sua história, foram em parte impulsionadas pela União Europeia e que têm depois representações, estruturas transnacionais. Portanto, formalmente, a cidadania tem hoje bastante mais lugar no espaço da União Europeia. Agora, não vale a pena eludir um ponto. Sob o ponto de vista político, as identidades nacionais continuam fundamentalmente a serem representadas em termos de anseios, em termos de ator político, em termos de exigência, em termos de reivindicação pelas estruturas políticas nacionais. A europeização das opiniões públicas é uma europeização muito, muito, muito restrita. E, portanto, sob esse ponto de vista, a União Europeia continua a ser, digamos, um produto de Estados e não exatamente um produto, digamos, de uma sociedade civil mais próxima da transnacionalização. Muito bem. Joaquim Botelho escreve: gostava de ouvir também a propósito do Banco Central Europeu. Não, eu estou a ver. Mais uma vez, Banco Central Europeu foi feito formalmente para ser um objeto handicapado. E não há economista nenhum que não passe a vida a brincar com o acontecimento. Sim,
tem apenas como funções restritas aquilo que todos nós sabemos. Ao contrário da Reserva Federal norte-americana, o Banco Central Europeu só pode tarará com a inflação. O que é que se tem passado? O que se tem passado é que, efetivamente, o Banco Central Europeu tem assumido uma dimensão central de proteção no euro, tem tido um papel eventualmente muito mais importante do que aquele que está estabelecido nos tratados e nas limitações que todos os Estados lá puseram, a começar pela Alemanha, sobre as funções do Banco Central Europeu. Claro, já sabemos, é como a União Europeia. A União Europeia é uma instituição híbrida. Se tivermos em mente uma democracia nacional e um Estado nacional, federado, confederal, o que quer que seja, o Banco Central Europeu é uma instância um bocadinho extraterrestre. Já sabemos. Não tem legitimidade, como é que tem legitimidade, etc, etc. Mas a verdade é que, progressivamente, tem ganho funções, enfim, em grande parte pelas consequências imprevistas de crises, como a crise do euro, as hipóteses de crise do euro, não é verdade? Com aquela frase do Draghi e muitas outras, com os quantitative easing, etc., que não estavam previstos, nem sequer muitas vezes pensados pelos arquitetos do euro, que só salientaram em parte as suas limitações. Ok. Eu gosto desta aqui, que é um problema terrível. Catalão e escocês. Pura e simplesmente não está previsto. Ou seja, não está previsto. Não é pensável, e isso não acontece, a União Europeia é uma unidade de Estados que teve uma estratégia com base, enfim, com base nos fundos, por exemplo, regionais e outros, de maior integração e maior equalização dos espaços económicos nacionais, que quer dizer espaço económico transnacional europeu, as redes das infraestruturas, etc., os fundos para as regiões mais pobres, etc., para corrigir desequilíbrios, que inclusivamente favoreceu a regionalização. Convém não esquecer que para Estados centralizados como Portugal, a União Europeia poderia até ser um agente subversivo da natureza centralizada do Estado português. Nós andámos a ter que criar estas CCRs, estou a brincar, isto é uma brincadeira, peço desculpa, já estou com um ar mais desportivo e isto está a ser gravado. Esta CCR, aquilo tudo e tal, e para os fundos europeus, e agora venham os fundos europeus, vamos gerir os fundos europeus, e depois é a região norte, centro e sul, e por que não, etc. Ou seja, em alguns estados até poderia ser um elemento agitador em termos de eficácia económica e social de dimensões mais de regionalização regionais, mas a União Europeia nunca porá em causa os Estados nacionais tal como eles existem à altura da sua adesão. Seria, aliás, abrir uma caixa de Pandora que, sob o ponto de vista político, isso pura e simplesmente não vai acontecer. Havia estudos de opinião muito interessantes, já agora só para salientar, quando foram aqueles referendos mais ou menos, enfim, cuja legitimidade é complexa, na Catalunha, os pró-independentistas, segmentos mais pró-independentistas, associavam à ideia de que seria normal a União Europeia aceitar uma Catalunha, digamos, independente. Isso pura e simplesmente não vai acontecer. Ou seja, só por decisão
do Estado Nacional é que a Catalunha poderá ser eventualmente aceite na União Europeia enquanto país independente. O mesmo acontecerá em relação à Escócia. Bom, mas ainda há esta de O capitalismo rentista. Exatamente. Eu estou-me a rir, mas não... Quer dizer, eu não sou... há aqui digamos, sob o ponto de vista do capitalismo e das estruturas e naquilo que um grande, enfim, sociólogo económico e político que trabalhou muito os temas do Estado Social teorizava como as variedades do capitalismo. Evidentemente que a União Europeia estabeleceu-se inicialmente como uma unidade que apontava sobretudo no mercado interno e que apontava sobretudo na construção de um mercado que é, sob esse ponto de vista, o ideal tipo liberal com o mínimo de estruturas estatais ou sequer de redistribuição. E, portanto, é inegável que o mercado único europeu, não é? Quando nós andamos no fundo, as barreiras alfandegárias, as barreiras estatais, a eliminação dessas barreiras, no fundo, estiveram na base da unificação europeia e da criação progressiva do mercado interno. A construção da União Europeia que aponte para dinâmicas de federalismo fiscal tem justamente esse receio. Se o capitalismo português se estabeleceu como um capitalismo rentista, é muito complicado de responder. Ou seja, não há dúvida nenhuma que no caso português, o Estado é um fator muito poderoso perante a relação com os grupos económicos e com aquilo a que se poderia chamar, digamos assim, se é que isso existe, a variedade portuguesa do capitalismo. Não tenho nada a certeza que isso exista. Mas também há que reconhecer que quando nós olhamos para a evolução, com os indicadores que eu tenho enquanto cientista político, da economia portuguesa na sua relação com o mercado único, apesar de tudo, há múltiplos setores que se integraram no mercado único, em que o papel do Estado é muito, muito reduzido e que, antes pelo contrário, muitas vezes representam até dinâmicas de europeização muito significativas, não é? Ou seja, nem vale a pena estarmos a falar até na agricultura, quando nós vamos ao Alentejo, e digamos que isso tem uma ligação muito vaga com o Estado português. Temos aqui até mais do que uma questão de Vera Carvalho. A União Europeia atualmente tem sérios desafios, como, por exemplo, o aumento da pobreza devido à pandemia, desemprego, crescimento de populismos perigosos para a democracia, entre outros. Enfim, desafios económico-políticos que talvez exijam novas respostas. O tão falado rendimento universal de base, não sei se será esta a designação correta, será uma hipótese para o crescimento económico? Qual a sua opinião? Não tenho, digamos, conhecimento estruturado que me permita responder a algumas das variantes da sua pergunta. Sob o ponto de vista político, isso sei lhe responder, sob o ponto de vista político, uma das
dinâmicas mais importantes a nível nacional, inclusivamente do populismo europeu, sobretudo no centro-norte da Europa, e não remete apenas para a cidadania da União Europeia, mas em parte remete para a dinâmica até de migração interna, e não apenas de imigração para a União Europeia, remete para aquilo que é conhecido como o egoísmo do Estado Social. E isso é muito presente na Dinamarca. Quem não contribuiu de reação, digamos assim, por exemplo, à migração interna e ao acesso, digamos, ao Estado Social, dinamarquês, etc. Portanto, simultaneamente, a ideia de, por exemplo, um rendimento mínimo de inserção a nível europeu, como política europeia, tem sido debatido, discutido e, inclusivamente, e eu aí sigo um pouco, enfim, enquanto politólogo estes temas, inclusivamente muitos economistas liberais norte-americanos apontam para essa dimensão, sobretudo em conjunturas de crise, para, enfim, recuperação económica, mas não interessa agora entrar muito aí. De facto, isso está muitas vezes em cima da mesa, mas é de muito difícil implementação, em minha opinião. Ou seja, o setor frugal, todas as medidas globalizadoras de políticas de combate à pobreza, que apontam no fundamental para dinâmicas de maior redistribuição a partir de modelos fiscais entre os Estados-membros, o que apontaria para federalismo fiscal, são muito difíceis. A União Europeia, como todos sabem, é um anão fiscal, é uma verdadeira anão fiscal. E para aumentar uma décima, com base no princípio da unanimidade, é algo que, mesmo sob o ponto de vista das transferências, é algo muito, muito difícil. Ok, de novo, Maria José Marques de Sousa. Eu isso posso responder de uma forma muito rápida. E isso tem a ver com Portugal. E é muito interessante. E tem a ver com a Áustria, tem a ver com a Holanda, tem a ver com Portugal, e Portugal só no futuro. Basicamente aponta para o seguinte: perante uma dinâmica populista, que neste caso se situa à direita, há uma dinâmica populista à esquerda, historicamente conhecida, por exemplo, a experiência grega, não é verdade, mas que no fundamental desapareceu, até já nem está no poder. Por exemplo, o Syriza era um partido populista de esquerda que entrou no governo da Grécia, etc. Mas enfim, agora estamos a falar fundamentalmente com a dinâmica populista de direita, seja na Holanda, seja na Dinamarca, seja na Áustria, seja em Espanha. E os nossos estudos, entre aspas, da ciência política apontam para uma pergunta cuja resposta é quase inconclusiva, mas na parte que não é inconclusiva aponta para o seguinte: os partidos de centro-direita, perante a emergência destes partidos eurocéticos, na Holanda, etc., e na Áustria, apontaram muito para, nas campanhas eleitorais, retirar a estes partidos uma parte da sua agenda. Ou seja, ficarem mais anti-imigração, para evitar que uma parte do seu eleitorado fosse votar nestes partidos, etc. O resultado é em parte inconclusivo, mas no caso da Holanda e no caso da Áustria, nestes dois casos, aponta para um relativo insucesso. Ou seja, os partidos de centro-direita, ao fazerem isso,
como aliás, quer na Áustria, quer na Holanda, não ganharam muito. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que muitas vezes no Facebook ou noutros aparece. Se vamos comprar, na minha altura, enfim, quando eu era miúdo, era a farinha Amparo, vale mais ir à farinha Amparo. Ou seja, vale mais ir ao produto verdadeiro para uma parte do eleitorado muito sensível a esses valores, vale mais aqueles que se aproximam sinceramente do tema do que aqueles que vão lá com ar um pouco fake. Isto é um bocadinho, em linguagem de café, uma conclusão mais sofisticada. E, portanto, é misto. No caso italiano, por exemplo, isso não tem acontecido. Ou seja, a Liga tem efetivamente crescido, conquistando um eleitorado de direita significativo, mas, por exemplo, essa tentativa dos partidos de centro-direita utilizarem a sua agenda não fez bloquear a Liga, e o mesmo aconteceu na Holanda e na Áustria. Portanto, digamos, inconclusivo, mas já com algumas mini-conclusões de alguns casos. Ora bem, faltam 14 minutos para as 20 horas. Às 20 horas fecharemos. Eu vou pedir-te que, para concluir, faças uma ligação direta entre qual a intervenção dos cidadãos, qual o papel hoje da cidadania no concreto na União Europeia. Antes de te dar a palavra, porque depois, quando acabares, fecharemos mesmo, eu vou lembrar que a próxima sessão será no dia 29 de março e teremos o professor Dr. Rui Tavares a falar-nos de uma coisa a que eu chamei América e Agora. Portanto, nesta viragem, ele fará um balanço dos últimos 4 anos e o que é que se seguirá. E o presidente da Freguesia de Alcântara, que esteve connosco, nomeadamente a abrir esta sessão, estará também connosco em maio. Antes haverá uma em abril, mas ele estará concretamente em maio para nos falar acerca do papel deste estado de proximidade que são as juntas de freguesia. Os que se inscreveram, e portanto nós temos os contactos, a vocês serão enviados será enviado o link para a próxima tertúlia. Então, António, somos todos ouvidos para fechares estas 2 horas. Muito bem. A resposta não é uma resposta positiva. A União Europeia deseja a grande participação da cidadania, mas desejava, evidentemente, um tipo de cidadania. E essa cidadania seria a cidadania participativa, a cidadania crente nos valores democráticos, a cidadania com uma forte consciência de identidade nacional europeia, justamente. E, evidentemente, a cidadania é muito plural. A cidadania tem enormes desigualdades de valores. E, portanto, esta cidadania europeia contemporânea terá que continuar a ser uma cidadania que olha muitas vezes para a União Europeia com base no fortalecimento das suas democracias nacionais e não propriamente com base na ainda impossível democracia europeia. É o que eu diria. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foram 2 ótimas horas e
evidentemente que o grande agradecimento é para o professor Dr. António Costa Pinto, Não. que teve Foi um prazer. a gentileza. Não vale. Foi um prazer. Muito bem. Espero, se me mandarem o link, posso ouvir também o Rui Tavares, que é um federalista, convém não esquecer, numa das próximas sessões. E também o meu colega André Freire, sobre o semipresidencialismo. Foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada ao professor António Costa Pinto, foi uma honra tê-lo aqui connosco hoje. Obrigada também, Carlos. De qualquer forma, peço a todos que estejam atentos e que se inscrevam novamente. Nós enviaremos o link, mas por favor inscrevam-se na conferência, na próxima, que será no dia 29 de março. Estejam atentos ao Facebook das BLX. As notícias aparecerão lá, a divulgação está no Facebook e inscrevam-se a partir do formulário Google que disponibilizamos. Teremos muito gosto em ter-vos cá no dia 29 de março. Muito obrigada a todos. Até breve.